Lutas femininas na Tailândia. Há pouco tempo atrás as mulheres não podiam lutar em estágio, não podiam usar moncon, tem que passar debaixo da corda. Mas por que isso acontecia? Não existe um ponto certo sobre isso. No livro Violence and Control, de Peter Weil, escrito em 1998, consta a história que na primeira transmissão para a TV de um evento no estádio do Raja, em 74, uma repórter foi ao estádio e naquele dia vários acidentes ocorreram. A culpa recaiu sobre a mulher que estava no local e isso fez com que a presença feminina fosse proibida nos estádios. Porém, essa história não possui outras fontes de confirmação. Então, será que isso realmente aconteceu? Outra história diz que durante um evento do Raja, o médico não estava presente, apenas sua assistente. Após um nocaute violento, a enfermeira entrou no ringue para prestar os primeiros socorros. Todas as lutas daquela noite aconteceram alguma coisa, ou sofreram nocautes muito feios, ou ocorreram lesões, e a culpa foi colocada na assistente do médico. No entanto, nenhuma dessas duas histórias tem outros registros históricos, então não dá para afirmar que isso de fato aconteceu. Não existe registro de lutas femininas na Tailândia até a criação do estádio Hang City, em 96 e 97. A grande diferença do Hang City foi possuir dois ringues, um para os homens e outro para as mulheres, além da chancela da entidade WMC, criada em 1996. Portanto, as informações são contraditórias e duvidosas a respeito de lutas oficiais. Durante o ano de 1974, 9 lutadoras tailandeses viajaram para o Japão. Naquela época estava comum ter os desafios entre Muay Thai e Kickboxing. Seriam 6 meses de turnê promovendo as lutas femininas. Porém, novamente, não há informações mais detalhadas sobre esse evento. Então tudo o que se sabe acaba se tornando muito duvidoso, nós não temos certeza de nada, não temos muitos registros que comprovem os fatos. Porém, em 18 de setembro de 2021, um momento histórico para o Muay Thai ocorreu no estádio Lumpini, em Bangkok. Pela primeira vez na história do esporte, uma luta entre duas mulheres foi marcada no estádio. Essa luta colocou as campeões Sainajan Tongprajin contra Buakaw Chayapum, que lutavam pelo título mundial do WBC na categoria de 48 quilos. Essa luta foi agendada uma vez, teve um problema por causa do Covid, depois foi agendada novamente e acabou que ela só aconteceu em setembro. No entanto, devido à pandemia, elas não lutaram no ringue principal, então foi feito um outro ringue e não havia público. No entanto, essa luta foi televisionada pelo canal do próprio Lumpini. E essa luta foi um passo muito importante para o Muay Thai feminino, foi um marco histórico na época, porque seria a primeira vez que duas mulheres estariam lutando no estádio. Foi uma luta muito feroz e Sainajan venceu por pontos, tornando-se a primeira mulher a ganhar no Lumpini. Inclusive, ela ganhou o título da WBC que estava em jogo. Em 25 de setembro de 2001, outro evento sem precedentes ocorreu no estádio Lumpini, marcando mais um marco na expansão internacional do Muay Thai feminino. A lutadora francesa Souris Manfred foi a primeira estrangeira a lutar no estádio. Souris era campeã europeia de Muay Thai, também era campeã de Lightweight, e ela se consagrou vencedora na disputa, sendo a primeira estrangeira a vencer no estádio do Lumpini. Essa luta também não teve público, porque ainda estava na questão do Covid-19, mas também foi televisionada. Em 13 de novembro de 2021, outro momento histórico enriqueceu ainda mais a história do Muay Thai feminino na Tailândia. A campeã australiana Celeste Hansen se tornou a primeira estrangeira a lutar oficialmente no ringue principal do lendário estádio. Ela enfrentou a tailandesa Nongnuk. Essa luta terminou com uma vitória por pontos para Nongnuk, mas os objetivos foram além do resultado. Esse encontro marcou uma virada decisiva, confirmando que o Lumpini agora estava verdadeiramente acessível às Nak Muays. Em 5 de agosto de 2022, mais um momento histórico foi escrito. Agora seria a vez do Rajadamnern ter sua primeira luta feminina. Desde a inauguração em 45, o estádio nunca havia sediado uma luta feminina. Nesse dia, a tailandesa Aida entrou para a história ao se tornar a primeira mulher tailandesa a subir no ringue do Rajadamnern, quebrando uma tradição de quase 77 anos. Hoje em dia, muitas mulheres estão praticando o Muay Thai, o que contrasta totalmente com o que acontecia nos anos 70, 80 e 90. Naquela época, poucas mulheres tinham acesso aos campos de treinamento e luta nem se fala. Esse movimento pode ser explicado por uma gradual modernização da mentalidade, embora lenta, devido à globalização e à influência de federações internacionais e o aumento das competições femininas em outros países. Apesar de terem sim ocorrido diversas mudanças, o Muay Thai feminino ainda está muito longe de ser como o Muay Thai masculino é na Tailândia. Mas as recentes lutas, tanto no Lumpini quanto no Raja, provam que isso já vem sendo mudado. Elas abriram novas portas, onde mulheres podem competir em eventos tão grandes quanto os homens. Esses avanços, combinados com o crescente número de jovens atletas, pode transformar a percepção e o impacto do Muay Thai feminino na Tailândia, permitindo que as mulheres ganhem maior reconhecimento e respeito nessa arte antiga. Você já sabia da história da Tailândia e do Muay Thai feminino? Me diz aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus parceiros de treino.